A minha esposa chama-se Josefa Sebastião Godés Antônio. Então, por questão de curiosidade, esse Antônio aí é meu. É Antônio quer dizer, é uma adição por conta de casamento. Então, ela é minha esposa. Como eu disse para vocês, me sinto muito abençoado por tê-la na minha companhia, como uma mulher que me apoia muito e, ao mesmo tempo, como uma grande pregadora. Esse é o segundo, pelo menos desde o ano passado, né? Este é o segundo evangelismo. Obrigado, esposa, né? Você convida sempre, né? Ela fez evangelismo no ano passado, por convite também dela, na igreja de Aeroporto 1. Então foi uma bênção. Eu também estive lá para participar do encerramento. Quero também destacar o pastor Machava, que está aqui. Penso que ele vai oficiar a cerimônia essa tarde. Seja bem-vindo também. Pastor Machava, para além de ser líder, ele é pastor e ao mesmo tempo é meu colega. Nós trabalhamos juntos na Universidade Adventista de Moçambique. E os outros que estão aqui? E aos nossos candidatos que cairão nas águas batismais hoje, sejam também bem-vindos e sintam-se felizes como estivessem nas vossas casas. E aos outros convidados que estão aqui. Nesta manhã, nós vamos falar de um tópico muito especial. A minha esposa disse-me que estavam a falar sobre um tópico, deixa eu cabular aqui. O tópico é Chegou a hora, viva de novo. Chegou a hora? Viva de novo. Isso, chegou a hora, viva de novo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa sessão especial. Fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então chegou a hora, viva de novo. Esse tema é muito interessante, né? Chegou a hora, é um tema de prontidão. Chegou a hora. Temos que despertar, porque a hora de facto chegou. No entanto, Deus nos chama a vivermos de novo. Acredito que os pregadores, a minha esposa, o pastor aí, Horácio, falaram muito bem ao longo da semana sobre esse tema. Chegou a hora, viva de novo. Viva de novo. Deus é Ele que nos faz de facto vivermos de novo. Nesta manhã eu vou trazer a história de um jovem que viveu de novo. E esse jovem chama-se José. É um jovem que foi dado uma vida outra vez. Ou por outras palavras, viveu outra vez. Viveu de novo. Mas antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria que se observasse e fizesse um cálculo rápido com relação à sua roupa. Hoje, se observe direitinho, com muita calma, com muito devagar, observe a sua roupa e faça um cálculo rápido. Hoje, você vestiu quantos meticais? Vestiu quantos meticais? Eu sei quantos meticais eu vesti hoje. Partindo mesmo dos sapatos até mesmo a gravata. Eu não sei, talvez as pessoas que provavelmente vestiram uma roupa que provavelmente é de muito dinheiro seja o líder Machava, por causa desse grife aí do clube. Não sei nem quanto custa de sapato, meias, até digamos assim, até óculos, não sei quanto é. Mas faça um cálculo, né? Vestiste quantos meticais hoje? Não precisa me dizer. Talvez vestiu 50 meticais, 100 meticais, 200 meticais ou 10 mil meticais. Eu não sei quem vestiu mais dinheiro aqui. Não sei. Mas abra a sua Bíblia ali, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós vemos a história de um jovem chamado José. E ele foi presenteado uma túnica de várias cores. Versículo 3 diz assim: e Israel, nesse caso Jacob, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de quantas cores? Alô? Uma túnica de quantas cores? Várias cores. Então Jacob presenteou seu filho uma túnica de várias cores. Repara aqui, não tenho muito tempo. Essa túnica, ela custava muito caro.
muito caro. Nos seus dias, esta túnica tinha um grande preço. Era usada por pessoas de alta distinção. Não era qualquer um que usava essa túnica de várias cores. E o texto nos explica por que Jacob ofereceu esta túnica muito linda, muito maravilhosa ao seu filho. Porque ele amava mais José que os outros filhos. Estou falando nesta manhã para um pai. Uma das coisas que estraga crianças, eu estou falando nesta manhã de um pai chamado Jacob. Qual era o nome? Jacob. Qual era o nome desse senhor? Jacob. Então vamos juntos. Já. Bi. Jacob. Então qual era o nome desse senhor? Jacob. Então ele ofereceu uma túnica de quantas cores? Várias cores. Muitas cores, ou seja, várias cores. Jacob ou Jacó ofereceu essa túnica porque amava mais o seu filho chamado José. Qual era o nome desse filho muito amado? José. Vamos juntos. Zé. Qual era o nome do filho de Jacó? José. Então ele recebeu uma túnica linda, maravilhosa. Então este pai amava muito este filho. Muitas famílias hoje se destroem por causa de preferências. Os filhos, estou falando aqui para os pais, os filhos nunca serão iguais. Os pais que têm muitos filhos sabem disso. Os filhos nunca serão iguais. Nós temos 2 filhas. Portanto, durante esse percurso, a nossa pequena experiência, nós temos notado isso, que os filhos nunca serão e nunca são iguais. Por isso, como pais, nós precisamos amá-los sobremaneira. Nós precisamos amá-los pelas características, pelas formas que elas se apresentam como elas são. Porque os filhos nunca serão iguais. Então Jacob, de certa forma, ele falhou em trazer uma preferência clara, visível para os seus filhos. E o resultado disso foi caótico. Vocês sabem que a Bíblia, de forma rápida, por causa do tempo, a Bíblia mostra que os seus irmãos tiveram muita inveja para com seu irmão mais novo. Talvez nesta manhã esteja falando para uma família onde os filhos estão destruídos. Não existe mais unidade familiar. Mas essa desunião foi trazida por causa de uma mãe, por causa de uma mulher adventista, foi trazida por causa de um pai que trouxe uma preferência visível, clara. E os filhos notam, os filhos percebem isso. E aí houve uma inveja clara. Os filhos, aqueles que entenderam que não eram amados, projetaram uma morte ao seu irmão mais novo. Projetaram uma morte. Por isso, sempre digo, onde não existe mais amor, sobra ódio e vingança. Onde não existe mais amor, não existe mais tranquilidade, não existe mais paz, só sobra o quê? Ódio e o que mais? Vingança. Se um casamento, numa família não existe mais amor, só vai sobrar ódio, vingança, só vai sobrar discussões infindáveis. Se numa família composta por pai, mãe e os filhos não existe mais amor, não existe mais unidade, vai sobrar desunião, vingança e ódio. É o que aconteceu na família de Jacob. Os seus próprios irmãos planejaram a morte visível ao seu irmão. Vocês conhecem a história. Os jovens, as crianças que estão aqui já ouviram de certa forma essa história. Eu não tenho muito tempo para ler esses textos.
Portanto, certa vez, Jacob foi enviado, aliás, José foi enviado para ver os seus irmãos. E quando viram ele de longe, os seus irmãos disseram o seguinte: aí veio o quê? O sonhador, porque de facto José era um sonhador. E antes disso, ele contou pelo menos, o capítulo 37 nos apresenta 2 tipos de sonhos. Pelo menos havia apresentado esses sonhos. E isso agudizou mais o ódio, a vingança diante dos seus irmãos. Olha, eu quero falar consigo, você que é jovem, você que é pai, você que é adventista, você que não é adventista. Sonhos não precisam de plateia. É verdade que o miúdo, na sua inocência, ele quis mostrar o que Deus havia lhe dado, digamos assim, em sonho. Mas essa é uma lição para nós. Sonhos, projetos, não precisam de quê? Plateia. Há pessoas que estão condenadas a não executar o que planejam, o que sonham, por causa de quê? De boca. Sonhos não precisam de plateia. Ah, não, próximo ano eu vou comprar uma viatura. Ah, não, próximo ano eu vou comprar um helicóptero. Ah, não, próximo ano eu vou viajar para os Estados Unidos da América do Norte. Sonhos, projetos, não precisam de quê? Plateia. Viva o seu sonho. Viva seus projetos. Viva seus planos. Viva a sua família. Viva o seu casamento. Não precisa andar a estregar na rua toda cerâmica, todo o mercado, a saber que teu marido te ama demais. Não precisa fazer isso. Sonhos, projetos, não precisa de plateia. Viva a sua vida. O miúdo passou por consequências por causa de que abria a boca. Aí vê o sonhador. E eles disseram: olha, pegamos ele, matemos. Eles estavam tão animados, encorajados para matar José. Matemos ele. Tu podes verificar isso a partir do versículo 19 em diante. Eles disseram: vamos matar. Vamos matar. Porém, um dos seus irmãos, o mais velho, queria livrar os jovens do seguinte: não podemos cometer essa barbaridade, não podemos cometer esse crime. Mas eles estavam dispostos. Se não houvesse intervenção de um dos seus irmãos, José poderia ter sido morto por causa de abrir a boca. Mas ele fez isso na sua inocência, e não só porque era criança, etc. Mas é uma lição muito grande para nós. Por conta dessas palavras, não matemos nosso irmão, não derramemos sangue de um inocente. Ele sugeriu que pudessem colocar o pequeno José, pudesse lançá-lo aonde? Alô? José deveria ser lançado aonde? Hã? Deveria ser lançado no poço. Me acompanhe, por favor. Versículo 23. A 22. Também lhes disse Rúben, que era o mais velho: não derrameis sangue inocente. Lancei-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Esse era o sonho de Rúben. Portanto, verso 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. Aqui é uma repetição, a ênfase. A túnica era tão linda. Por isso a ênfase. Tiraram essa túnica de várias cores. Verso 24. E tomaram-no e lançaram-no numa cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Lançaram José numa cova. Olha, repara aqui. Preste atenção, repara aqui. Crianças, atenção, repare aqui, preste atenção. Eles estavam no deserto. E aquela cova que lançaram José, pelo menos no versículo 24, diz: não tinha o quê? Não tinha água.
Prezados, as covas, pelo menos naquela altura, aquelas covas que estavam no deserto, elas eram abertas nas rochas. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. As covas, naquela altura, pelo menos aquela cova que lançaram José, havia sido aberta numa rocha, numa pedra. O que está acontecendo aqui? É pilha? O diabo está chateado comigo? Hã? É corrente? Veja isso aí. Hã? Porque eu ainda não cheguei no âmago da minha mensagem, né? E ele se chateia muito cedo. Então aquela pedra, aliás, aquela cova, ela foi aberta no rochedo, numa rocha. Só para você perceber o perigo das coisas. A pedra, aliás, a cova havia sido aberta numa rocha. E outra coisa muito interessante no texto, que nós precisamos perceber nesta manhã. A cova, por favor, preste atenção, veja comigo o verso 24. Lançaram-lhe numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Para aqueles que conhecem um pouco a língua portuguesa, o que está aqui no verso 24 não tem muito, sabe, não tem muito suco, não tem muito sabor. Uma cova, como o texto diz, uma cova vazia. E, portanto, há uma repetição, não havia água. Se estava vazia, é porque realmente não havia alguém, não havia água. Por que há essa repetição desnecessária? Essa era uma forma bonita em que os escritores usavam no tempo passado para realçar, para dar ênfase. A cova estava vazia, porém não havia alguém, água. Só pelo fato da pessoa dizer o seguinte, a cova estava vazia, nós entendemos que a cova não tinha alguém, não tinha água. Porque era um poço. E se o poço estava vazio, é porque não tem alguém, não tem água. Então por que o escritor faz essa alusão, essa repetição desnecessária? É para nos mostrar que, na verdade, para nos dar certeza que, na verdade, a cova estava o quê? Vazia. Alguma coisa está a acontecer aqui. José foi lançado numa cova que não tinha água. Muitas pessoas dizem o seguinte: Deus livrou José estando no Egito. Deus esteve com José estando ele no Egito, num país fora da sua região. Mas eu gostaria que percebesse nessa manhã que Deus é aquele que sempre esteve com José, desde a tenra-idade. Deus é aquele que sempre esteve com José, até mesmo naquele momento que os seus irmãos planejaram a sua morte. Deus sempre esteve com José, até mesmo aquele momento que o pai deu-lhe a túnica de muitas cores. Deus sabia que seus irmãos poderiam levantar inveja, ódio e seguramente, consequentemente, poderiam planejar a sua morte. E aí o que acontece? Essa história toda acontece num período em que todos os poços do deserto estão secos. Eu quero que preste atenção e pegue o ponto. Isso acontece num período. Deus permite com que esse ódio, essa inveja, aconteça num período em que todos os poços do deserto estão secos. Agora, preste atenção. Se José tivesse sido lançado no poço, contendo água, o que seria dele? Ele, de facto, poderia morrer. Era uma criança. E o poço era altamente profundo, ou seja, era altamente fundo. Se José tivesse sido lançado nesse poço, ele poderia morrer. E nós não teríamos outra história da casa de quê? De Potifar. Nós não saberíamos o que poderia acontecer na prisão. Ou seja, José não poderia ter entrado na prisão e não teria estado lá 2 anos. E nós não poderíamos ter acompanhado a história de quê? Do padeiro e o copeiro. E, consequentemente, nós não teríamos aquela história linda da libertação do povo de quê? De Israel, por intermédio de José. Então, queridos irmãos, entendam que nesse dia que estamos a encerrar o evangelismo, Deus é quem nos dá a vida. Quando o tempo chega, é Deus quem nos dá a vida. José tinha sido condenado à morte, mas Deus deu vida. Como é que Deus, então, pastor, deu vida a José? Ele permitiu que ele fosse lançado onde? Numa cova, num poço sem água.
Tudo isso era para que a vida de José pudesse continuar. Para que Deus pudesse ser, digamos assim, ser exaltado por intermédio de José. Prezados, Deus é o dono da história. Ele conhece a história. E ele, inclusive, age dentro da história. Deus não é passivo na história. Eu quero que perceba essa questão aqui. Talvez nesta manhã haja alguém que está dizendo o seguinte: pastor, o senhor não me conhece. Eu estou vivendo uma história péssima. Eu estou vivendo uma história igual à história de José, que em algumas vezes eu me sinto que estou onde? Num poço sem água. Eu ainda estou a respirar. Não estou a morrer porque não tem água aqui, mas ainda estou a respirar. Mas, pastor, não consigo sair desse poço. É uma história que você está fazendo. Mas lembre-se, Deus é quem te dá vida. Se Ele permitiu com que você caísse nesse poço profundo, Ele seguramente vai te tirar de onde? De lá. Porque Ele dá vida a um propósito. Nós podemos entrar em poços profundos. Para o inimigo, vai parecer o quê? Fim da história. Vai parecer destruição. Vai parecer sem esperança, sem fé. Mas para Deus é o quê? Vida. Para Deus é vida. Para Deus é salvação. Se você está no poço, se você está lá embaixo, pastor, o meu casamento está a afundar, o meu relacionamento de namorado, de noivado, digamos assim, pastor, está a afundar. Lembra-te que é uma fase em que você está a passar. Deus, Ele vai dando vida a você, não é o fim. Ah, pastor, a minha vida espiritual está a desmoronar. Eu estou lá no fundo, nas mazelas. Não consigo mais sair de lá. Lembra-te, Deus te dá vida. Deus te dá vida. Ele vai te tirar de lá. Interessante, prezados irmãos, a história, pelo menos de José, nesse capítulo, termina dizendo que, no mesmo instante, os seus irmãos viram digamos assim, os ismaelitas, se eu não estiver equivocado, veja só, deixa-me consultar só aqui o texto, o versículo 30 e... Veja só ali, o versículo 27. E estes viram os ismaelitas, que eram negociantes, e eles iam para o Egito, e eles disseram o seguinte: olha, vamos vender o nosso irmão a esses ismaelitas. Sabe, essa história é muito estranha. Eles colocam num poço sem água, e ao mesmo tempo, no mesmo instante, eles veem o quê? Os comerciantes a passar. Sabe o que significa isso? A mão de Deus, para que a história de José possa continuar. Isso é vida, isso é resgate, isso é salvação. E aos amigos que serão batizados hoje, vocês estiveram no fundo das águas, vocês estiveram longe da verdade, vocês estiveram longe do redil. Portanto, o Senhor organizou esse meio, essas 2 semanas, para que vocês possam ter a vida. E hoje vocês vão nascer de novo. E hoje vocês vão firmar o pacto com Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Deus, Ele vos tirou do fundo das águas para a vida. A vossa história não termina nessas 2 semanas de evangelismo. A vossa história apenas está a começar. Deus tem um projeto muito grande e risonho para cada um de vocês. Da mesma forma que Deus tinha um projeto maravilhoso para com José. E a história dele não terminou na túnica de muitas cores. Não terminou na cova, naquele poço. A história dele não terminou quando foi vendido para os ismaelitas. A história dele não terminou ali. Por favor, não abandone após o batismo. Não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Porque Deus tem um grande projeto para vocês. Ah, pastor, eu vou ser batizado hoje, mas o senhor não me conhece. Eu estou carregado, eu estou cansado, tenho muita bagagem nas minhas costas, na minha cabeça. Lembre-se de José. O Senhor cuidou, o Senhor dirigiu a história dele. A vossa história não termina aqui. Eu queria terminar a minha intervenção nesta manhã para irmos ao voto batismal, para que fique claro para todos nós que era Deus que estava a conduzir José. Abra sua Bíblia no capítulo 39. O capítulo 39, versículo 2, pelo menos a primeira parte desse versículo diz o seguinte:
E o Senhor estava com José. O Senhor estava com quem? Com José. Então toda essa trajetória que aconteceu era o Senhor que estava a dirigir. E se fores a ler o versículo 3, a última parte, diz o seguinte: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Mais uma repetição, o Senhor estava com José. E se fores a ler, inclusive o versículo 21, diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com quem? Com José. E se fores a ler igualmente, o versículo 23 diz: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com quem? Com ele. Você entendeu agora? Que essa história estava sendo dirigida por Deus. Então eu quero que saia desse lugar, convicto, com a certeza, que a sua história está sendo conduzida por Deus. A sua história está sendo conduzida por Deus. Você não está sozinho. Deus conhece a sua história. No entanto, ele não é passivo dentro da sua história. Quando eu digo é passivo, ou seja, não é passivo, eu estou a dizer o seguinte: Deus não é aquele que diz o seguinte: olha, você está passando por situação difícil, então ele fica aí a te olhar, a te reparar, sem fazer alguma ação. Não. Deus é ativo na história, ele age na história. Foi ele que agiu e permitiu com que ele fosse José, fosse lançado numa cova sem água. Foi ele que permitiu com que fosse vendido aos ismaelitas. Foi ele que permitiu com que José ficasse e chegasse na casa de quem? Potifar. A sua história está sendo escrita por Deus. Você que será batizado hoje, a sua história não termina aqui, está sendo escrita por Deus. Todos nós estamos a fazer uma história. Permita, portanto, que Deus seja o seu companheiro diário. Eu gosto muito dessas expressões. Pelo menos 4 vezes que se repete a expressão: o Senhor estava com ele, no capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava mesmo com ele. Não importa quem não estiver contigo. Lembra-te que o Senhor está consigo. Existem outras versões que dizem o seguinte: mas o Senhor estava com ele. Não importa quem é meu inimigo. Não importa quem não está do meu lado. O Senhor está comigo. O Senhor está consigo. Viva com essa certeza. Nesta manhã, eu gostava de convidar os amigos que serão batizados hoje, aqueles que aceitaram de forma pública o evangelho que foi pregado aqui, nessas 2 semanas, que venham aqui na frente. E igualmente, aqueles que dizem assim: pastor, eu sim estava aqui ao longo da semana, portanto, eu durante essas 2 semanas fiquei indeciso, não consegui tomar a decisão de estar ao lado de Cristo. E eu estava com dúvida que o Senhor está comigo ou não. Mas hoje eu quero me unir a esses irmãos. Todos aqueles que serão batizados hoje, venham aqui na frente, por favor. Venham aqui, nós queremos fazer uma oração especial para vocês. Daqui a pouco nós iremos ao batismo. E igualmente aqueles que gostariam de se unir a esses irmãos. Aqueles que dizem: Senhor, eu quero me unir a Deus. Eu quero me unir à Igreja Adventista do 7º dia. Em algum momento, eu andei indeciso ao longo dessas 2 semanas. Mas hoje, eu quero me unir a esses irmãos. Pastor, ore a favor de mim. Pastor, conte comigo. Eu posso não ser batizado hoje, mas nas próximas ocasiões, eu também serei batizado. Louvado por essas decisões que vocês tomaram. Eu quero agora chamar o segundo grupo. Aqueles que dizem: pastor, eu preciso da presença de Deus na minha vida, na minha família. Eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor conduza a minha história. Se esse é o seu desejo, ali onde você estiver, coloque-se de pé e nós vamos falar com Deus. Abra seu coração. Fale tudo com Jesus. Fale tudo. Está passando por situações difíceis? Entregue seu caso ao Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai que habita nos atos dos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. O Senhor que nos dá vida. O Senhor que nos chama. E o Senhor conduz a nossa história. A semelhança de José e demais personagens que estão na Bíblia. Estão aqui, Senhor, homens e mulheres. Viemos como somos. Nós queremos te pedir uma coisa, ó Pai. Conduza a nossa história, a nossa vida. Até, Senhor, o momento em que nós já vamos de sucumbir. Se o Senhor, obviamente, não voltar ainda no nosso período. Enquanto isso, abençoe, Senhor, os demais que estão aqui.
sobretudo os nossos irmãos que tomaram a decisão de nascer de novo através das águas batismais. Cuide deles, fortaleça-o, Senhor. Permita, Senhor, que não volte atrás. Conduza também, sobremaneira, abençoada, de forma abençoada, a vida deles até o Senhor voltar. É o que nós queremos pedir e agradecer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.